hora de tudo ser colocado em devido lugar. Então eu agradeço a tua observação, Presidente, mas a gente só tá para aqui Essa para conversar frase, com vocês. essa frase. Porque sempre A foi tratado- deputada federal Bia Kicis, do PSL, está com a gente aqui. Eu estava discutindo com o Randolph aqui que eu jamais acreditei nessa história de golpe, acho uma coisa demodê, bobagem. Mas a partir do momento em que um general, que aliás eu gosto muito desse general, considero amigo, o general Ramos, chega e fala, olha, não estiquem muito a corda, cuidado aí. Não é? Que o ministro Gilmar vai falar com um general importante, como o general Pujol, comandante do Exército, e diz que, olha, ninguém quer derrubar o presidente e tal, que haja necessidade disso, né? E que agora o presidente, olha, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Eu não acredito em intervenção militar, acho uma coisa fora de moda, mas estou começando a desconfiar de que alguma coisa estranha está parada no ar aí. A senhora é uma pessoa esclarecida, entende de leis, fala com muita propriedade, é seguidora do presidente Jair Bolsonaro, mas essas palavras do presidente não me cheiram bem, não fazem bem para o país, não fazem bem para a nação. Ah, mas de repente toda hora querem derrubar o presidente, toda hora estão querendo atacar o presidente, não sei. Eu acho que o Brasil, principalmente com tanta gente morrendo, precisava ter um pouco mais de consenso. A senhora das seguidoras do Bolsonaro é considerada uma pessoa muito esclarecida e que pode dar uma opinião importante num momento como esse. Eu sou contra esse negócio do Bolsonaro parar nessa grade toda hora. Eu acho que o presidente devia falar menos do que ele fala nessa grade, se pronunciar em momentos importantes e se tiver que tomar alguma atitude, tomar as atitudes dentro dos devidos termos democráticos e da lei. E essa história de toda hora o presidente está ali, porque o cara já tem um país para cuidar. Aí ficava aquela entrevista da grade que eu sempre achei ridícula. Era o cara perguntando e sendo espancado às vezes pelo presidente, ou então cutucando o presidente depois de um dia difícil ou no começo de outro dia difícil respondia mal. E agora voltaram esses recados aí. Eu acho que a imprensa não devia acompanhar isso. Essa frase, vai chegar a hora, vai chegar a hora, é profundamente intimidadora e gera instabilidade. Se ela tem propósito ou não, né? Estão atacando os correligionários do Bolsonaro, estão pedindo quebra de sigilo e daí por diante e tal. Isso devia ser discutido de uma outra esfera, não publicamente assim, porque pega muito mal isso. Vai chegar a hora do quê? É o que eu gostaria de saber. A senhora entende o que é que o presidente quis dizer com vai chegar a hora, deputada? É um prazer falar com a senhora. Datena, bom dia a você, a todos os seus ouvintes. Em primeiro lugar, eu até peço desculpas, Datena, porque eu não estou em muitas condições até de falar. Eu estou com dengue, mas eu resolvi participar do programa. Eu estou muito fraca, passei uma semana terrível. E agora que eu estou começando a melhorar. Então, a senhora quer continuar ou não? A senhora quer continuar? Não, eu quero continuar, Datena, porque eu acho que é importante, diante de tantos abusos que a gente está sofrendo, ter uma voz, como você falou. Eu sou uma pessoa ponderada, eu sou uma pessoa das leis, fui procuradora do Distrito Federal há 24 anos, sempre me pautei pelo respeito ao ordenamento jurídico. No entanto, Datena, o que eu estou assistindo, o que nós brasileiros estamos assistindo e vivendo, é um verdadeiro circo dos horrores. Eu nunca pensei que a essa altura da vida, né, a gente acreditando que vive num processo democrático, que nós pudéssemos estar sujeitos a tantos abusos dos direitos mais básicos de qualquer cidadão. Hoje eu coloquei um tweet perguntando onde estão os garantistas que não admitem nem ao menos a prisão em segunda instância após o devido processo legal, e que estão absolutamente mudos, calados e muitos até aplaudindo as atrocidades que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com cidadãos e com parlamentares. Porque no caso dos parlamentares, além da gravíssima violação que está havendo aos cidadãos,
a liberdade de expressão, há um agravante, que se está rasgando o artigo 53 da Constituição Federal, que nos garante uma imunidade das nossas palavras, votos e opiniões. Então, nós estamos vivendo um processo, um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que está sendo, inclusive, julgado nesse momento, que é um inquérito absolutamente abusivo, inconstitucional, ilegal, que viola o nosso sistema acusatório. E o que o presidente falou ali é que, assim, eu não estou esticando a corda, são eles que estão chutando o pau da barraca. O que ele está dizendo é o seguinte, o presidente da Atena, por mais que você não goste, e eu confesso que eu também não acho que seja tão proveitoso ele parar todo dia no cercadinho e falar, porque eu acho que o presidente ele precisava se preservar mais, ele precisava ter uma defesa aguerrida por parte da AGU, por parte do Ministério da Justiça, que eu acho que falham muito nisso. A gente assistia a presidente Dilma, o presidente Lula, eles eram sempre, qualquer coisa que acontecia, qualquer atrito, eram esses ministros que iam para frente e que davam as razões jurídicas da defesa do presidente, muitas vezes até quando o executivo não estava certo. Oi? Qualquer coisa que não gostou, processa. A AGU está aí para isso. Exato. Eu, inclusive, acho que está mais do que na hora, já passou da hora, do presidente usar do processo judicial, das ferramentas jurídicas para processar as pessoas que o chamam de genocida, de nazista e tudo mais. O presidente ele tem muita tolerância para uma coisa e pouca tolerância para outra. Então, às vezes, ele acaba entrando em discussões com a imprensa que eu acho que seria melhor que ele não fizesse. Não que ele esteja errado, mas é porque muitas vezes a forma acaba contaminando, as pessoas ficam muito mais ligadas na forma como as coisas acontecem do que no conteúdo, e de fato, às vezes a forma ela acaba contaminando, e sendo que na grande maioria das vezes o presidente está certo nas brigas que ele compra, só que infelizmente ele deveria travar essas brigas em outros campos, mas essa é só a minha opinião. Eu não sou o presidente. Não é a minha também. Eu acho que ele não deve se expor dessa maneira. Eu sempre achei que ele não deve se expor dessa maneira. Preservado, até porque eu concordo com ele, apoio o presidente, e acho que, lamentavelmente, a gente assiste muitas vezes ele sendo atacado de forma desnecessária. Mas, deputada, eu vou tentar ser breve pelo seu estado de saúde. A senhora teve a quebra de sigilo autorizado pelo ministro do Supremo. Isso a senhora considera um desses ataques aí descabidos, é isso? Atena, primeiro que eu até agora não fui notificada de nada. Os meus advogados estão tentando ir atrás desse suposto despacho. Então, Datena, como é que você acha que a pessoa se sente quando ela fica sabendo pela imprensa? Ontem eu recebi mensagens o dia inteiro e eu não estava me sentindo bem, eu nem atendi, mas eu recebi várias mensagens pedindo que eu me manifestasse sobre a determinação de quebra do meu sigilo bancário. Então, primeiro, eu não estou sabendo de nada, não sei se isso é real ou não. Acho abusivo eu não saber pelos meios que são os meios legais, que seria eu receber uma intimação, eu receber através dos meus advogados, tá? E outra coisa, que eu nem sei se é real ou não, se isso for real, é uma coisa completamente descabida, porque eu sou uma pessoa que nunca cometi crime algum. Então, a gente vê com muita tristeza, inclusive, ontem o deputado Daniel Silveira, ele teve a Polícia Federal na casa dele, a deputada Paula Belmonte teve a Polícia Federal às 6 horas na casa dela, com filhos pequenos. Ela falou no plenário que a polícia foi truculenta na casa dela, chegou fazendo gritaria, entrando no quarto dos filhos dela de 5, 6 anos de idade, revirando tudo. Então, assim, por que nós estamos sujeitos a isso? Por que nós estamos vivendo esse tipo de abuso? Eu sou contra todo tipo de violência, todo tipo de ameaça. O ministro Alexandre agora estava citando casos de pessoas que ameaçaram ministros do Supremo, que querem a morte dos familiares. É claro que nós somos contra isso, mas eu até publiquei
para o ministro Alexandre ver uma ameaça ao presidente da República, dizendo que enquanto qualquer Bolsonaro não for morto e suas tripas enroladas num pastor da Universal, no último pastor da Universal, que não vai ter paz nesse país também. Então, todos nós que somos pessoas públicas, infelizmente, a gente acaba sendo alvo de pessoas criminosas, de pessoas que fazem ameaças, a gente tem que se cuidar. Mas por que eu estou respondendo a um inquérito e até com uma suposta quebra de sigilo bancário? E eu quero dizer o seguinte, essa história de quem não deve não teme, isso só funciona quando você tem segurança jurídica, coisa que infelizmente a gente não tem hoje no nosso país, onde você vê criminosos soltos e você vê pessoas que não cometeram crime alguma sendo Na tratadas de cadeia. forma abusiva. Né? Então, qual é a segurança jurídica que eu tenho para dizer, não, eu não devo, então não temo. Eu temo, Davi. Desse eu temo, aspecto, eu sim. concordo com a senhora plenamente, que se solta bandido da pior qualidade e gente inocente vai para a cadeia. Eu concordo plenamente com a senhora. No Brasil, quem não deve pode temer, porque às vezes por perseguição e corrupção, inclusive, de decisões jurídicas, você vai para a cadeia, sim, e pode pagar caro por isso. A senhora acha que há uma politização do Supremo ou são especificamente pessoas do Supremo que estão tomando determinadas atitudes que, a seu ver, não são constitucionais, sob qualquer ponto de vista jurídico, enfim? Tatena, eu fui assessora do Supremo há muitos anos. Eu vivi um Supremo em que a gente tinha orgulho dos nossos ministros, a gente tinha orgulho da instituição Supremo Tribunal Federal. Eu penso que em qualquer democracia a gente precise que as instituições sejam preservadas, mas para isso elas não podem estar aparelhadas como estão. Lamentavelmente, nós estamos assistindo ministros do Supremo rasgarem a Constituição e fazerem perseguição política. O presidente Bolsonaro é o primeiro a ser atacado todos os dias. Nós estamos tendo uma pequena amostra do que o presidente sofre há muito tempo, tá? Então, nós estamos com o presidente, apoiamos o presidente, estamos sofrendo junto com ele esses ataques, mas isso é um DX perto do que ele já sofre há muito tempo. Eu lamento profundamente, Datena, eu espero que um dia a gente possa voltar a se orgulhar do Supremo Tribunal Federal. Existe possibilidade de cassação de chapa, de impeachment do presidente da República, mas não existe termo jurídico também do outro lado que se pode pedir, já que o lado do governo, o lado bolsonarista, acha que o ministro Alexandre está, não só o ministro Alexandre, mas alguns outros ministros do Supremo estão atravessando o que se chama do limite da lei. Não há possibilidade também da solicitação jurídica de impedimento dessas pessoas? Claro que sim, Datena, e eu quero te dizer que eu e outros deputados somos autores de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, só que até agora não andou. O Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, não movimentou o pedido de impeachment e ele está muito bem fundamentado. E também nós representamos na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ele está violando a lei de abuso de autoridade, tá? Então, Datena, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance juridicamente falando, mas não depende da gente. A gente leva até as autoridades. Agora é preciso que as autoridades deem andamento. O fato, Datena, é que a gente só vê ser dado andamento a qualquer coisa que seja contra o presidente Bolsonaro. Isso anda, mas não anda, não, voa. Essas coisas voam, Datena, numa velocidade assim impressionante. Quando se trata de qualquer pedido por parte da ala de apoio ao presidente, tudo fica engavetado. Isso é muito revoltante também, a falta de imparcialidade pelas titulares das nossas instituições. E outra coisa, nós cobramos ontem, por meio de carta, requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que tomasse uma providência institucional e pedisse, solicitasse ao Supremo a devolução dos equipamentos, do celular do deputado Daniel Silveira. Tá? E foi um silêncio por parte do presidente da Câmara. Nós estamos tendo as nossas prerrogativas de parlamentares violadas, Datena. O presidente da casa não pode ficar inerte
Isso é um absurdo. E aí eu te pergunto, que segurança a gente pode ter? A prisão da ativista Sarah Winter para a senhora foi uma surpresa ou não? Foi um pouco surpresa. Assim, eu não acompanhei muito de perto a atuação, até porque eu estou doente há mais de 10 dias, mas me falaram que ela fez lives ameaçando o ministro Alexandre de Moraes, tal. Então, eu acho que nesse caso pode até ser que a prisão seja uma saída correta. Eu não sei avaliar. Mas me parece, de qualquer forma, Datena, que não deixa de haver perseguição, porque nós temos visto muitas pessoas do lado de lá, da esquerda, MST e muitas outras instituições, muitos manifestantes agirem de forma truculenta, atacarem o presidente da República, atacarem parlamentares, atacarem as instituições e nada acontece com eles. Então, não tem como deixar de enxergar uma perseguição política, porque a lei só é usada de um lado, a dureza da lei. Do outro lado, só tem a interpretação favorável, doce da lei para os adversários políticos do presidente. A cada ação cabe uma reação. O senador Randolfo Rodrigues me disse que quem está esticando a corda da realidade é o presidente da República. A senhora acredita que se houver realmente mais bases de ataques fundamentais ao governo do senhor presidente, de uma forma ou de outra, e de onde venham esses ataques, principalmente de poderes constituídos, né? Porque de imprensa isso é até natural acontecer, mas de poderes como o Supremo e daí por diante, a senhora acredita que a ala militar do governo possa radicalizar também ou não? Datena, eu não acredito em radicalização da ala militar. Eu sou filha de militar, eu conheço a história dos militares. Os militares não querem tomar poder nenhum, eles não querem se abacaxi de forma alguma. Mas uma coisa é certa, existe um artigo na Constituição, que é o artigo 142, que dá aos militares a missão de preservar, inclusive, a garantia da lei e da ordem e o funcionamento das instituições. Então, o Datena, eu acho um absurdo ficarem tratando o artigo 142 como se ele fosse um palavrão. Se ele fosse um palavrão, ele não estaria na Constituição. Ele é um artigo, ele é uma previsão constitucional. E qualquer chefe de poder pode invocar as Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Então, se nós temos eu acho interessante quando as pessoas falam assim, mas não pode usar as Forças Armadas contra, por exemplo, o Supremo. Não é contra o Supremo, é a favor da missão constitucional do Supremo. Porque me diz uma coisa, os ministros do Supremo estão acima da lei? Os ministros do Supremo, eu descobri esses dias que tem uma jurisprudência que diz que não cabe mandado de segurança contra ato de ministro do Supremo. Por quê? A lei do mandado de segurança não exclui os ministros, a Constituição não exclui. Então, eles se colocam numa situação, Datena, acima da lei e da Constituição. Então, se for preciso alguma medida constitucional, não é uma medida radical, constitucional, para garantir que os ministros ajam dentro da Constituição, qual é o problema? Inclusive, o constitucionalista, doutor Ives Gandra Martins, que é o maior constitucionalista vivo e que participou na época da Constituinte, ele deu a interpretação correta, a meu ver, do artigo 142. Não é Forças Armadas, botarem tanque na rua, fecharem poder, isso nunca vai acontecer, Datena, nunca. Mas o que pode acontecer, de repente, é as Forças Armadas trazerem o Supremo à realidade. Olha, vocês têm que cumprir a Constituição, vocês não estão acima da Constituição. E eu duvido que algum brasileiro discorde do que eu estou falando. A senhora acredita, então, numa possível intervenção se o Supremo não fizer aquilo que a senhora acredita que seja constitucional? A senhora acredita numa intervenção militar? Atena, tem que ter muito cuidado com essas palavras, senão vão dizer que a deputada Bia Kicis está defendendo a intervenção militar e isso não é verdade, tá? O que eu estou dizendo é que eu acho que seria muito apropriado, caso os ministros do Supremo descontinuem a descumprir a Constituição, que haja uma medida dentro da própria Constituição para que eles se coloquem dentro do seu quadrado constitucional.
Não é possível ministros do Supremo impunemente violarem a Constituição. Dizer, mas somos nós que interpretamos. Não, vocês não podem interpretar a Constituição contra o texto da Constituição. Existem juristas no país que são perfeitamente capazes de ler a Constituição e entender o que está escrito ali. Não são só os 11 ministros que podem interpretar a Constituição contra a Constituição e o país inteiro ter que assistir calado, porque isso não é cumprir a Constituição, isso não é respeitar a democracia. Qualquer um que desrespeite a democracia tem que ser enquadrado dentro da Constituição. E os ministros do Supremo não estão acima da lei, Datena. Olha, falando em esticar a corda, eu acho que eu estiquei demais a entrevista. Eu queria pedir desculpas à senhora, que está doente, está com dengue. Você vê que tem tanta gente com tanta doença no Brasil e a gente ainda tem essa pandemia terrível. É por isso que eu acho que a política tem que se acertar logo, porque senão nós vamos perder vidas e mais vidas, porque tem hospitais lotados com gente de Covid, tem gente com medo de ir ao hospital e pode morrer não indo no hospital, tem cara sofrendo infarto com medo de ser atendido em hospital. Então é hora da gente se ajeitar politicamente para que o país não sofra ainda mais mortes do que vai, com certeza, dentro do quadro que nós temos, é um quadro que vai acontecer. Nós vamos ter muito mais gente morta. Então é melhor que a política se acerte logo para a gente focar realmente no combate a esse vírus assassino e, obviamente, não esquecer das outras doenças. Sinceramente, espero que a senhora melhore muito e muito obrigado por nos atender, mesmo estando aí acometido de dengue. Já já a senhora está boa, tá bom? Obrigada, Datena. Eu não queria perder essa oportunidade de poder trazer uma visão de uma pessoa que é das leis, uma pessoa que conhece o ordenamento jurídico e que está realmente insatisfeita com tantos abusos de autoridade, com tantas atrocidades. Muito obrigada por abrir esse espaço. Olha, melhoras a senhora. Muito obrigado a senhora.